pessoal, aqui é o John Chapman de novo. A gente vai falar um pouco hoje com você sobre como é que você faz. Vamos supor que você esteja diante de uma entrevista de trabalho, tá? E você tem que falar inglês. Você tem uma entrevista em inglês, ou então você tem uma apresentação. Você tem que fazer uma apresentação para estrangeiros, para americanos, ou então você está diante de uma prova, não importa o que seja, uma situação que você tem que falar inglês e você começa a sentir aquele frio na barriga, aquele medo, sabe aquele medo irracional que, meu Deus, eu vou falar inglês, como se falar inglês fosse uma coisa do outro mundo. E não é isso, mas é o que a gente chama do medo irracional. Ora, se eu falo português, poxa vida, e muitas vezes a gente tem até medo, né? Você vai para uma entrevista de trabalho para falar português, você fica nervoso do mesmo jeito. E quando você fica nervoso desse jeito, você acaba esquecendo um monte de coisa, começa a gaguejar, você sua frio, e mesmo assim você fala em português fluente. Imagine com relação ao inglês. Mesmo que você mesmo que você fale inglês fluente, você tenha certeza disso, bate sempre aquele medo irracional, o medo de errar, o medo de esquecer alguma coisa, o medo de não conseguir corresponder à expectativa da pessoa. Então existe um segredo psicológico que o Dr. Lazonov me ensinou e eu queria ensinar para vocês, tá? E é muito engraçado porque eu tenho um aluno, e é capaz que ele esteja assistindo isso, que ele falou que um dia ele teve que fazer uma apresentação de um mestrado dele, se não me engano era de um mestrado, ele estava tão tenso, o que ele fez? Ele pegou um pouco de uísque, tomou uns goles de uísque, relaxou e fez uma apresentação maravilhosa. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Mas por que ele conseguiu fazer essa apresentação? Porque ele relaxou, ele teve medo. E aí ele relaxou e ele conseguiu fazer a apresentação dele sem misturar com aqueles pensamentos negativos. Então o que você vai fazer é diminuir a tua expectativa com a pessoa que está te ouvindo e você vai diminuir a expectativa dele com relação a você. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: mesmo que você fale inglês fluente, você vai para alguma coisa que você sente que você está nervoso, você pode entrar ali, antes de começar a conversa, você tem que diminuir a expectativa da pessoa com relação a você. E muitas vezes a pessoa não está esperando a perfeição de você, mas você acha que ela espera. Então você, antes de começar qualquer conversa, você se cumprimenta. Oh, hello, my name is John Chapman. Oh, first of all, I would like to apologize myself. I don't speak English very well, okay? So if I make mistakes or if you don't understand me, please just ask me and I will repeat it, ok? Então o que você faz? Você está pedindo desculpas que você não fala inglês muito bem e qualquer coisa você pode pedir, a pessoa pode pedir para você repetir. Quando você faz isso, você vai diminuir a expectativa que você tem daquela pessoa com relação a você, porque você já abriu uma reserva. Olha, eu não falo inglês muito bem. Então a pessoa já está avisada. E a mesma coisa, a pessoa sabendo que você não fala inglês muito bem, ela não vai falar muito rápido. E você mesmo pode acrescentar: please, if you slow down, I can understand you, ok? Ok. So, a pessoa vai diminuir a expectativa dela com você, você vai diminuir a expectativa sua com relação a ela. Vocês dois, nesse ponto, é um ponto psicológico. Vocês começam a crescer juntos. Ele falando mais devagar para você entender e você falando da sua forma para ele te entender. E às vezes você pode perguntar: do you understand me? Do you understand? Se ele falar yes, yes, você vai automaticamente, também é inconsciente, é psicológico, aumentando a tua confiança. Ele vai aumentando a confiança dele com relação ao seu inglês e vocês dois vão subindo com um ponto em comum. Cada vez mais você vai perceber que você vai conseguir falar mais rápido, com mais fluidez, com mais naturalidade, e ele também. Tudo isso porque você vai parar de soltar tanta adrenalina na tua corrente sanguínea e você vai conseguir ativar o teu sistema límbico. Isso vai evitar aquele branco que a gente costuma ter, inclusive, em horas de prova, ok? Faça isso que você vai conseguir. Direto do Dr. Lazonov quando eu tive meu treinamento e vai funcionar com você, ok, pessoal? See you later, guys!